A primeira vez que Lydia Mercer viu o Duque de Ravenscroft depois de 4 anos, ela estava de pé no canto do salão de baile de Bellingham, com um copo de limonada que ela não queria e um sorriso que ela tinha praticado cuidadosamente no espelho naquela manhã. Ela não deveria ser notada. Governantas, mesmo aquelas com sorte suficiente para acompanhar seus empregadores a eventos sociais, deveriam desaparecer na parede. Lady Sinclair tinha sido gentil o suficiente para trazê-la, insistindo que a educação e a compostura de Lydia a tornavam uma companhia adequada em vez de mera equipe. Mas a bondade tinha limites, e Lydia sabia melhor do que presumir que ela pertencia a uma sala cheia de seda e diamantes, quando ela usava cetim emprestado e as pérolas velhas de sua mãe. Ela estava se saindo muito bem até que ouviu a voz dele. Era mais profunda do que ela lembrava. Ou talvez a memória tivesse suavizado todas as suas arestas, da maneira que a dor suaviza tudo o que é doloroso, até que você possa suportar olhar para isso novamente. Ele estava rindo de algo que Lord Markham havia dito, e o som viajou pelo salão de baile como uma faca deslizando entre suas costelas. Os dedos de Lydia apertaram o copo. Ela não virou. Ela não viraria. Ela tinha passado 4 anos construindo uma vida onde ela não virava ao som da voz dele. Não examinava salas lotadas em busca do perfil dele. Não se perguntava se ele alguma vez pensava nela nas horas escuras antes do amanhecer, quando o mundo estava quieto o suficiente para ouvir todas as coisas que você tinha deixado por dizer. Senhorita Mercer, está tudo bem? Lady Sinclair apareceu ao seu cotovelo, sua expressão preocupada. Você ficou terrivelmente pálida. Estou perfeitamente bem, minha senhora. Talvez a sala esteja um pouco quente. Então vamos nos mover para perto das portas do terraço. A brisa lhe fará bem. Era a pior direção possível. As portas do terraço ficavam perto da mesa de refrescos, que era exatamente onde o Duque de Ravenscroft estava com seu círculo de admiradores e amigos aristocráticos. Mas Lydia não podia recusar sem explicar o porquê, e havia algumas histórias que você não contava, mesmo para empregadores tão gentis quanto Lady Sinclair. Ela seguiu. Ela manteve os olhos baixos, focada no leque pintado na mão de Lady Sinclair, no chão de mármore sob seus pés, em qualquer coisa. Exceto no homem cuja presença ela podia sentir como o calor de um fogo, mesmo a 15 pés de distância. Elas estavam quase passando por ele, quase seguras. Quase. Senhorita Lydia Mercer. A voz dele não era uma pergunta. Era reconhecimento, certeza e algo mais que ela se recusava a nomear. O salão de baile não ficou em silêncio. A vida raramente era tão dramática, mas o pequeno círculo ao redor do Duque pausou a conversa no meio, e Lady Sinclair parou de andar, e Lydia sabia com a certeza doentia da experiência que ela teria que virar agora, teria que encará-lo, porque ignorar um duque em público era suicídio social, mesmo para mulheres que não tinham mais nada a perder. Ela virou. 4 anos tinham sido gentis com ele. Ele estava mais largo nos ombros, seu rosto mais angular, como se a vida tivesse esculpido tudo o que era macio e deixado apenas a arquitetura essencial dele. Seu cabelo escuro era mais curto do que ele costumava usar, e havia linhas tênues nos cantos de seus olhos que não estavam lá antes. Mas seus olhos, azul profundo como nuvens de tempestade, exatamente como ela lembrava, mantinham a mesma expressão que tinham usado da última vez que ela o vira. Reconhecimento, fome, arrependimento. Vossa Graça, ela fez uma reverência, um movimento automático. Sua voz firme, apesar da maneira como seu coração estava tentando arrombar seu peito. Eu não esperava encontrar ninguém que pudesse se lembrar de mim. Era um aviso, um pedido. Pare com isso antes que comece. Ele não parou. Como eu poderia esquecer? A voz dele estava mais baixa agora, destinada apenas a ela, apesar da audiência. Você desapareceu sem uma palavra, sem deixar vestígios.
A forte inspiração de Lady Sinclair disse a Lydia que o dano já estava feito. Perguntas se seguiriam, perguntas que ela não poderia responder sinceramente, sem destruir a vida que ela tinha tão cuidadosamente reconstruído. Eu me mudei por razões pessoais, Vossa Graça. Certamente você entende que nem todas as partidas exigem explicação. Ela viu o golpe e viu algo piscar em sua expressão antes que ele a dominasse. Claro, ele disse, mas sua voz havia mudado. Embora eu confesse que procurei por você, talvez você devesse ter procurado mais. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las, afiadas e amargas como remédio, e ela viu seu rosto ficar cuidadosamente em branco da maneira que sempre acontecia quando ela o feria. Ela tinha esquecido o quanto de poder ela já tivera nisso, como ela podia facilmente fazê-lo sangrar com nada além de sua voz. Lady Sinclair tocou seu braço. Senhorita Mercer, talvez devêssemos. Perdoe-me, Lady Sinclair. O Duque interrompeu, seus olhos nunca deixando o rosto de Lydia. Mas posso impor à sua bondade uma introdução? Eu conheci a senhorita Mercer anos atrás, quando ela morava em Ashworth, e eu gostaria muito de renovar nossa amizade. Ashworth, a vila perto de sua propriedade, onde ele a mantivera como um segredo em uma cabana cercada por bosques, onde ele a visitara 3 vezes por semana, e prometera a ela um futuro que ele nunca pretendeu dar a ela. Não éramos bem conhecidos, Vossa Graça, disse Lydia, sua voz firme apesar da raiva crescendo em seu peito. Meramente vizinhos, nossa associação foi breve e inteiramente sem importância. Eu lembro diferente. A memória frequentemente nos engana, particularmente quando desejamos atribuir significado a coisas insignificantes. Lady Sinclair estava observando os dois com a expressão de alguém testemunhando uma conversa em uma língua que ela não falava, mas podia dizer que estava cheia de palavrões. A senhorita Mercer é minha companheira, Lady Sinclair disse cuidadosamente. Ela está em meu emprego há quase 2 anos, e eu a considero uma mulher de caráter e discrição excepcionais. A ênfase na discrição foi deliberada. Um lembrete a Lydia de que o escândalo lhe custaria esta posição, esta segurança, esta vida que ela havia construído das cinzas daquela que ele havia destruído. Não tenho dúvidas, disse o Duque, e é por isso que espero que ela aceite meu convite. Que convite? A voz de Lydia saiu mais afiada do que ela pretendia. Lady Sinclair, estou organizando um pequeno jantar na casa Ravenscroft na próxima semana. Nada elaborado, apenas uma reunião de amigos. Eu ficaria honrado se você e a senhorita Mercer comparecessem. Era uma armadilha elegante e inescapável, vestida de obrigação social e convite educado. Lady Sinclair não podia recusar um duque sem ofender, e Lydia não podia recusar Lady Sinclair sem perder sua posição. Que generoso, Vossa Graça, Lady Sinclair disse, seu tom sugerindo que ela reconhecia a armadilha, mesmo que não entendesse por que ela havia sido montada. Ficaríamos encantadas em comparecer. Excelente. Os olhos dele ainda estavam em Lydia, azuis e intensos, e cheios de coisas que ela não se permitiria interpretar. Espero continuar nossa conversa, senhorita Mercer. Há muito que desejo discutir com você. Tenho certeza que sim, Lydia disse baixinho. Embora eu não possa imaginar o que poderíamos ter a dizer um ao outro depois de todo esse tempo. Você não pode? O salão de baile estava muito quente, muito iluminado, muito cheio de olhos observadores e especulação sussurrada. Lydia sentiu o peso de seu passado pressionando contra a cuidadosa fachada de seu presente, ameaçando abri-la e derramar todos os seus segredos no chão polido. Se nos der licença, Vossa Graça, ela disse, sua voz fria o suficiente para congelar o vidro. Lady Sinclair e eu temos outros conhecidos para cumprimentar. Ela não esperou pela resposta dele. Ela virou e se afastou com a coluna reta e a cabeça erguida. E ela não olhou para trás, porque olhar para trás era como você se transformava em sal, em pedra,
na mulher que você jurou nunca mais ser. Mas ela podia sentir os olhos dele nela por todo o salão de baile. Lydia não dormiu naquela noite. Ela deitou-se em seu pequeno quarto no terceiro andar da mansão de Lady Sinclair e olhou para o teto enquanto sua mente reproduzia cada momento do encontro. Cada palavra, cada expressão, cada silêncio pesado que significava mais do que fala. Ele a procurou. O conhecimento sentou-se em seu peito como uma pedra. Ela não o queria ali. Não queria se importar que ele tivesse procurado, que ele tivesse tentado, que ele tivesse falhado. Ela tinha partido porque ficar a teria destruído. Porque amá-lo tinha sido como amar um fantasma, algo belo e insubstancial que desaparecia sempre que você tentava segurá-lo. Ela se lembrou da última noite em que o vira, 4 anos atrás, novembro. Ele viera à cabana tarde depois da meia-noite, com chuva no cabelo e algo desesperado nos olhos. Eles sentaram-se junto à lareira e ele segurou as mãos dela entre as suas, e ele contou a ela sobre o arranjo que sua família havia feito, um noivado com Lady Rosalind Thornfield, filha do conde de Westmont, um casamento que garantiria alianças e fortunas, e todas as coisas enfadonhas e importantes que importavam para pessoas como ele. Isso não muda o que sinto por você, ele disse, como se isso tornasse tudo melhor. Você sabe que eu... Ele parou, incapaz de dizer a palavra amor, porque dizê-la a teria tornado real, teria dado a ela o direito de pedir mais do que ele estava disposto a dar. Quando você vai anunciar isso? Ela perguntou, sua voz firme apesar da maneira como seu mundo estava terminando. 3 semanas depois que a família Thornfield retornar da Escócia e depois que você estiver casado. E então, eu não sei. Ele a olhou com aqueles olhos azuis cheios de miséria e desejo. Mas eu não consigo imaginar minha vida sem você nela, Lydia. Certamente podemos encontrar uma maneira de quê? Me manter como sua amante enquanto você faz papel de marido para uma mulher que merece algo melhor do que um homem que mantém seu coração trancado em uma cabana em Ashworth. Ela tirou as mãos das dele. Não, eu não farei isso. Eu não serei a mulher que você visita entre responsabilidades, o segredo que você guarda, para que possa sentir que ainda é o homem que você queria ser. Isso não é justo. Nada disso é justo, Nathaniel. Foi a única vez que ela usou o nome dele. Ele sempre fora vossa graça ou meu senhor, mesmo em particular, porque manter a distância tinha sido a única maneira de sobreviver amando alguém que você nunca poderia realmente ter. Mas eu não passarei minha vida amando você das sombras enquanto você constrói uma vida real com outra pessoa. Ele partiu ao amanhecer. Ela o vira cavalgar sob a chuva e ela sabia, mesmo então, que não estaria lá quando ele voltasse. Ela fez as malas naquela manhã, pegou a pequena quantia de dinheiro que havia economizado, deixou a chave da cabana na mesa da cozinha e desapareceu antes do meio-dia. Sem bilhete, sem explicação, sem olhar para trás, porque olhar para trás a teria quebrado. E agora ele estava aqui em Londres, convidando-a para jantares e olhando para ela com aqueles mesmos olhos azuis, como se 4 anos não significassem nada, como se ela ainda fosse a mulher na cabana esperando que ele decidisse que ela valia mais do que o segredo. Ela não era. Ela tinha passado 4 anos tornando-se outra pessoa, alguém que não precisava dele. Ela só esperava que isso fosse verdade. O jantar na casa Ravenscroft foi exatamente tão insuportável quanto Lydia antecipara. A carruagem de Lady Sinclair chegou pontualmente às 7, e Lydia passou toda a viagem praticando a arte da indiferença polida. Ela usava seu segundo melhor vestido, uma seda verde escura que Lady Sinclair lhe dera de Natal, e ela prendera seu cabelo escuro em um arranjo simples que sugeria elegância sem presunção. Ela parecia, ela pensou, exatamente o que ela era. Uma mulher bem educada de meios limitados, empregada por uma aristocrata gentil, mas prática. Nada escandaloso, nada memorável, nada que sugerisse que ela tinha sido uma vez a amante secreta do Duque de Ravenscroft.
A casa Ravenscroft era exatamente tão grandiosa quanto ela lembrava da única vez que ele a descrevera para ela. 3 andares de pedra pálida, janelas cintilando com luz, uma entrada circular onde carruagens depositavam convidados que riam e conversavam como se reunir para o jantar fosse a obrigação mais deliciosa imaginável. É bastante bonito, não é? Lady Sinclair disse enquanto subiam os degraus à frente. Bastante, Lydia concordou, sua voz neutra. Um mordomo os cumprimentou no hall de entrada. Tudo com pisos de mármore e tetos altíssimos, e o tipo de riqueza que não precisava se anunciar porque era simplesmente presumida. Eles foram conduzidos por corredores pendurados com retratos de ancestrais de aparência severa até uma sala de estar, onde outros convidados já haviam se reunido. O Duque de Ravenoft estava perto da lareira, imerso em conversa com um cavalheiro mais velho que Lydia não reconheceu. Ele usava roupas de noite pretas que lhe caíam perfeitamente, e seu cabelo escuro pegou a luz da lareira enquanto ele se virava ao som de novas chegadas. Seus olhos a encontraram imediatamente. Lady Sinclair, senhorita Mercer. Ele atravessou a sala com a confiança fácil de um homem que possuía tudo nela. Obrigado por se juntar a nós. Confio que sua viagem foi agradável. Perfeitamente agradável, Vossa Graça, Lady Sinclair disse. Sua casa é magnífica. Você é muito gentil, senhorita Mercer. Não creio que você tenha visto a casa Ravenscroft antes. Era um teste, uma pergunta destinada a determinar se ela admitiria seu passado ou continuaria a ficção de que eram meramente velhos conhecidos. Não, Vossa Graça. Confesso que nunca tive ocasião de visitar. Então você deve me permitir mostrar-lhe a galeria depois do jantar. Temos várias pinturas que você pode achar interessantes. Que generoso. De forma alguma. Estou apenas ansioso para renovar nossa amizade. Amizade. Como se fosse isso que eles tiveram. Como se 2 anos de horas roubadas e paixão desesperada pudessem ser reduzidos a algo tão desprovido de sangue quanto amizade. Eu não sabia que éramos amigos, Vossa Graça. Ela viu o golpe acertar. Viu algo piscar em sua expressão. Dor ou raiva ou ambos. Então talvez devêssemos remediar isso, ele disse baixinho. Eu gostaria muito de conhecer a mulher que você se tornou, senhorita Mercer. Eu suspeito que ela seja bastante extraordinária. Antes que Lydia pudesse responder, a voz de uma mulher cortou a sala como uma lâmina através da seda. Nathaniel, querido, você está monopolizando a companheira de Lady Sinclair. Que terrivelmente rude de sua parte. A mulher que deslizou em direção a eles era bonita da maneira que as armas eram bonitas. Todas linhas elegantes e arestas perigosas. Ela usava veludo azul meia-noite e diamantes que capturavam a luz como gelo, e seu sorriso era do tipo que fazia você verificar seus bolsos para garantir que nada tivesse sido roubado. Catherine, o Duque disse, e havia algo cauteloso em seu tom. Posso apresentar Lady Sinclair e sua companheira, a senhorita Lydia Mercer? Senhoras, esta é minha irmã, Lady Catherine Thorne. Irmã, claro. Lydia deveria ter adivinhado pela semelhança. O mesmo cabelo escuro, a mesma estrutura óssea e elegante. Mas onde os olhos do Duque continham calor sob a formalidade, os de Lady Catherine eram frios como geada de inverno. Que delicioso, Lady Catherine disse, embora seu tom sugerisse que ela achava tudo menos isso. Não creio ter ouvido Nathaniel mencioná-la antes, senhorita Mercer. Como exatamente você veio a conhecer meu irmão? Fomos vizinhos brevemente, Lydia disse suavemente. Em Ashworth, vários anos atrás, nossa associação foi bastante sem importância. Entendi. Os olhos de Lady Catherine percorreram o vestido de Lydia, seu cabelo, suas joias, catalogando cada detalhe com a precisão de alguém avaliando uma ameaça. E agora você está empregada por Lady Sinclair como companheira. Lady Sinclair interveio. Sua voz agradável, mas firme. A senhorita Mercer tem sido inestimável para mim.
Sua educação e caráter são excepcionais. Que sorte para vocês duas. O sorriso de Lady Catherine se aguçou, embora eu confesse que estou surpresa em encontrar uma ex-vizinha à mesa de jantar do meu irmão. Nathaniel geralmente é bastante seletivo em sua lista de convidados. Catherine, a voz do Duque carregava um aviso. Estou apenas conversando, querida. Certamente não há mal em expressar curiosidade sobre uma convidada cuja origem é tão ambígua. A palavra pairou no ar como fumaça. Ambígua. Era uma acusação vestida de polidez, uma sugestão de que Lídia não era o que afirmava, que sua presença aqui era inadequada de maneiras que Lady Sinclair não poderia entender. Asseguro-lhe, Lady Catherine, Lídia disse, sua voz perfeitamente nivelada. Não há nada ambíguo em minhas circunstâncias. Sou uma mulher de meios limitados que encontrou emprego honroso com um empregador generoso. Se isso a incomoda, só posso presumir que você está incomodada com muitas mulheres em Londres. Os olhos de Lady Catherine brilharam. O Duque fez um som que poderia ter sido uma risada que ele converteu em tosse. Que refrescantemente direta, Lady Catherine disse, embora eu me pergunte se a franqueza é sempre sábia, particularmente para mulheres em posições delicadas. Eu descobri que a honestidade é consideravelmente menos delicada do que a decepção. Lídia respondeu. Mas talvez simplesmente tenhamos experiências diferentes a esse respeito. O ar entre eles estalou com hostilidade não dita. Lady Sinclair pigarreou, seu desconforto visível, mas antes que ela pudesse intervir, o mordomo anunciou que o jantar estava servido. Vamos? O Duque ofereceu seu braço a uma mulher mais velha que Lídia não reconheceu. O protocolo adequado exigia que ele escoltasse a convidada feminina de mais alta patente, mas seus olhos permaneceram em Lídia enquanto ele saía da sala de estar. Lady Catherine se moveu para andar ao lado de Lídia enquanto elas seguiam em direção à sala de jantar. Uma palavra de conselho, senhorita Mercer. Ela disse baixinho, sua voz modulada apenas para os ouvidos de Lídia. Meu irmão tem um bom coração, mas ele também é um duque com responsabilidades que se estendem muito além do sentimento. Eu odiaria vê-la se envergonhar imaginando que poderia haver algo mais do que um conhecido polido entre vocês. Sua preocupação é anotada, Lídia disse. Embora eu lhe assegure, não tenho tais ilusões. Bom, então nos entendemos perfeitamente. Mas enquanto Lídia se sentava à mesa de jantar, cuidadosamente posicionada na extremidade mais distante, bem longe do Duque, ela sentiu o peso do olhar de Lady Catherine sobre ela durante toda a refeição, e ela soube com a certeza doentia da experiência que o conflito da noite tinha apenas começado. O jantar foi um exercício de compostura cuidadosamente mantida. Lídia sentou-se entre um filho mais jovem de um conde, cujo nome ela imediatamente esqueceu, e um visconde idoso, que passou a maior parte da refeição reclamando da qualidade declinante da sociedade moderna. Ela sorriu educadamente, deu respostas apropriadas e tentou ignorar o fato de que o Duque de Ravencraftoft continuava olhando em sua direção quando ele pensava que ninguém estava observando. Lady Catherine, sentada perto do Duque, mantinha um comentário contínuo de anedotas charmosas e alfinetadas sutis. Ela era exatamente o tipo de mulher que poderia destruir reputações com nada além de palavras cuidadosamente colocadas e um olhar conhecedor. Lídia já havia conhecido mulheres como ela antes, mulheres que empunhavam a moeda social como armas, porque era o único poder que lhes era permitido ter. Senhorita Mercer, Lady Catherine disse durante uma pausa na conversa, sua voz carregando facilmente pela mesa. Lady Sinclair me diz que você está com ela há 2 anos. O que você fazia antes disso? A pergunta parecia inocente o suficiente, mas Lídia ouviu a armadilha nela. Qualquer resposta que ela desse convidaria mais perguntas, mais escrutínio, mais oportunidades para seu passado colidir com seu presente cuidadosamente construído.
Fui empregada como governanta em Yorkshire, ela disse. Era verdade o suficiente. Ela passara 18 meses ensinando os filhos de uma família de comerciantes antes de vir para Londres. Que industriosa. E antes de Yorkshire, estudo particular. Meu pai me deixou uma pequena biblioteca e eu a usei bem. Que sorte que a educação pode compensar outras desvantagens. O insulto era delicado o suficiente para que denunciá-lo fizesse Lídia parecer hipersensível, mas óbvio o suficiente para que todos à mesa entendessem o que havia sido implicado, que ela estava abaixo deles, que a educação era tudo o que ela tinha para recomendá-la, porque nascimento e fortuna não tinham. De fato, Lídia disse agradavelmente, embora eu tenha descoberto que o caráter importa mais do que a circunstância. A educação pode ser adquirida, mas a integridade é cultivada. Lady Sinclair fez um pequeno som de aprovação. A expressão do duque havia se tornado cuidadosamente neutra, mas seus nós dos dedos estavam brancos onde agarravam sua taça de vinho. Bem filosófico, Lady Catherine disse, embora a filosofia seja consideravelmente mais fácil de abraçar quando não se tem nada a perder. Eu discordo, Lídia respondeu. Acho que é consideravelmente mais difícil. Aqueles que não têm nada a perder já perderam tudo. Eles sabem exatamente o que estão protegendo quando escolhem a honra em vez da conveniência. Que dramático. Você fala como se tivesse sofrido grandes dificuldades. Eu falo como alguém que aprendeu que a sobrevivência exige mais do que palavras bonitas e linhagem adequada. O silêncio que se seguiu foi afiado o suficiente para cortar. O sorriso de Lady Catherine havia congelado em algo quebradiço, e o duque havia posto sua taça com força suficiente para fazê-la tilintar contra a mesa. Senhorita Mercer, ele disse baixinho, talvez depois do jantar você se junte a mim na galeria. Acredito que você expressou interesse nas pinturas. Eu não fiz tal expressão, Vossa Graça. No entanto, eu insisto, não era um pedido, e porque recusar um duque em sua própria casa criaria exatamente o tipo de cena que a custaria tudo, Lídia inclinou a cabeça em reconhecimento. Como desejar. A refeição terminou com lentidão excruciante. Quando as senhoras se retiraram para a sala de estar, deixando os homens para seu vinho do Porto e política, a compostura de Lídia estava se desfazendo nas bordas. Lady Sinclair a encontrou e gesticulou para um sofá perto da janela, longe de Lady Catherine e seu círculo de admiradores. Você está bem, minha querida? Lady Sinclair perguntou baixinho. Lady Catherine parecia bastante direta em suas observações. Ela estava me testando, Lídia disse, determinando se eu represento uma ameaça. Uma ameaça ao quê? A reputação de seu irmão, sua posição, seu futuro. Lídia manteve a voz baixa, ciente de que estavam sendo observadas. Ela acredita que eu tenho planos para ele. Você tem? A pergunta foi direta, surpreendente vinda de Lady Sinclair, que geralmente evitava a franqueza quando possível. Não, Lídia disse. E então, porque ela devia honestidade a esta mulher, ela acrescentou. Mas já fomos mais do que eu admiti a você. Entendo. Lady Sinclair a estudou por um longo momento. Você teve intimidade com ele? A respiração de Lídia ficou presa. Minha senhora, não estou perguntando por curiosidade, senhorita Mercer. Estou perguntando porque preciso saber contra o que estou a defendendo. Lady Catherine não vai parar com o jantar de hoje à noite. Ela vai cavar e encontrar quaisquer segredos que você tenha. E ela os usará se servir aos seus propósitos. Então talvez eu devesse renunciar ao meu cargo antes de bobagem. A voz de Lady Sinclair era firme. Não tenho intenção de perder uma excelente companheira simplesmente porque a irmã de minha amiga é uma arpia territorial. Mas preciso saber que armas ela pode usar. Lídia olhou para sua empregadora, para a mulher que lhe dera segurança e respeito quando ela não tinha nada, e fez uma escolha. Sim, ela disse baixinho. Tivemos intimidade por 2 anos. Ele me manteve em uma cabana perto de sua propriedade e ele me visitava regularmente.
Ele me prometeu mais do que estava disposto a dar. Quando ele ficou noivo de Lady Rosalind Thornfield, eu fui embora. Eu desapareci sem explicação, porque ficar me teria destruído. Lady Sinclair absorveu isso sem choque visível, e agora ele a quer de volta. Eu não sei o que ele quer, mas sei que não posso ser o que eu era para ele antes. Não serei escondida novamente. Então você deve dizer isso a ele diretamente, antes que a irmã dele decida fazer um exemplo de você. Antes que Lídia pudesse responder, os homens se juntaram a elas. E o duque atravessou a sala de estar com o propósito deliberado de alguém que havia se decidido sobre algo. Senhorita Mercer, ele disse, a galeria. Ela se levantou. Ela não tinha escolha. Mas enquanto ela o seguia para fora da sala de estar, ela sentiu os olhos de Lady Catherine em suas costas, como uma lâmina entre suas omoplatas. A galeria percorria todo o comprimento do segundo andar, suas paredes forradas com retratos e paisagens iluminadas por arandelas cuidadosamente colocadas. O duque fechou a porta atrás deles, e o silêncio repentino pareceu perigoso. Você não precisa fazer isso, disse Lídia, sua voz mais afiada do que pretendia. Você não precisa me isolar em salas privadas e fingir que quer me mostrar pinturas. Se você tem algo a dizer, diga. Ele se virou para encará-la, e na luz suave, ela podia ver a exaustão em sua expressão, o peso do que quer que ele estivesse carregando pelos últimos 4 anos. Eu procurei por você, ele disse. Por 6 meses, enviei homens para Yorkshire, para Bath, para a Escócia. Fui à cabana 2 vezes por semana durante 1 ano, pensando que talvez você voltasse. Perguntei a todos em Ashworth, mas ninguém sabia para onde você tinha ido. Era como se você tivesse simplesmente desaparecido. Eu queria desaparecer, disse Lídia. Eu queria desaparecer tão completamente que pararia de ser a mulher que te amava. Algo em seu rosto se quebrou. Funcionou o que você pensa? Acho que se tivesse funcionado, você não me olharia da maneira que faz agora, com fúria e dor. E ele se aproximou. Diga-me que você não sente nada. Diga-me que esses 4 anos apagaram o que tínhamos e eu a deixarei em paz. Eu nunca mais falarei com você, além do que a cortesia exige. O que tínhamos? A voz dela subiu, apesar de seus esforços para contê-la. Não tínhamos nada, Nathaniel. Tínhamos horas roubadas e promessas vazias, e o conhecimento constante de que eu era um segredo que você tinha vergonha de reconhecer. Isso não é amor, isso é covardia. Eu estava tentando proteger você de quê? De ser vista com você. De fazer com que o mundo soubesse que você se importava com alguém que não era de linhagem nobre o suficiente para ser sua duquesa. Ela riu amargamente. Bonamente, você não estava me protegendo. Você estava se protegendo do inconveniente de ter que escolher entre seu coração e seu conforto. Isso não é justo. Nada disso é justo, Nathaniel. Foi a única vez que ela usou o nome dele. Ele sempre fora vossa graça, ou meu senhor, mesmo em particular, porque manter a distância tinha sido a única maneira de sobreviver amando alguém que você nunca poderia realmente ter. Mas eu não passarei minha vida amando você das sombras, enquanto você constrói uma vida real com outra pessoa. Ele partiu ao amanhecer. Ela o vira cavalgar sob a chuva, e ela sabia, mesmo então, que não estaria lá quando ele voltasse. Ela fez as malas naquela manhã, pegou a pequena quantia de dinheiro que havia economizado, deixou a chave da cabana na mesa da cozinha e desapareceu antes do meio-dia. Sem bilhete, sem explicação, sem olhar para trás, porque olhar para trás a teria quebrado. E agora ele estava aqui em Londres, convidando-a para jantares e olhando para ela com aqueles mesmos olhos azuis, como se 4 anos não significassem nada, como se ela ainda fosse a mulher na cabana esperando que ele decidisse que ela valia mais do que o segredo. Ela não era. Ela tinha passado 4 anos tornando-se outra pessoa, alguém que não precisava dele. Ela só esperava que isso fosse verdade. Eu não me casei com ela, ele disse finalmente. Lady Rosalind.
O noivado foi desfeito antes do anúncio. Lídia ficou muito quieta. O quê? Eu o quebrei. 3 dias depois de te contar sobre o arranjo, fui ao pai dela e disse que não poderia prosseguir, que eu estava comprometido com outra pessoa. Você quebrou seu noivado? Sim. Por quê? Porque percebi que preferia perder tudo a perder você. E então descobri que já tinha perdido você de qualquer maneira. As palavras a atingiram como um golpe físico. Ela queria acreditar nelas, queria deixá-las importar. Mas 4 anos a haviam ensinado que palavras eram baratas, que promessas feitas em particular não significavam nada se nunca fossem cumpridas em público. Você quebrou seu noivado, ela disse lentamente. Mas você ainda vinha para a cabana sozinha. Você ainda me visitava em segredo. Você ainda me mantinha escondida. Eu ia te contar. Eu ia explicar que eu tinha te escolhido, que poderíamos encontrar uma maneira de quê, Nathaniel? De me manter como sua amante, de me instalar em uma casa melhor, talvez, mas ainda me manter separada de sua vida real. Porque quebrar um noivado com uma mulher não significa que você estava disposto a me fazer sua esposa. Ele estremeceu. Ela acertara a verdade. Minha família nunca teria aceitado, ele disse baixinho. Minha mãe já estava horrorizada por eu ter quebrado o acordo com os Thornfield. Catherine estava furiosa. Meu tio ameaçou cortar meu acesso às propriedades da família. Se eu tivesse tentado me casar com você, então você teria que me escolher em vez de seu conforto, em vez de sua posição, em vez da aprovação de sua família. E você não poderia fazer isso. Ela se aproximou, sua voz baixa e feroz. Eu não o culpo por isso, Nathaniel. Eu o culpo por me fazer acreditar que você poderia. Eu quero outra chance. Por quê? Para que você possa quebrar meu coração novamente. Para que você possa me manter em uma gaiola mais bonita enquanto você vive sua vida real sem mim. Não. As mãos dele se levantaram como se quisesse tocá-la. Então caíram ao lado do corpo quando ela recuou. Porque passei 4 anos percebendo que a vida que eu achava que precisava, a posição, a reputação, a aprovação, não significava nada sem você nela, porque eu era um covarde então. E quero provar que não sou um covarde agora. Provar como? Como você precisar que eu faça. Ela queria acreditar nele. Queria se permitir imaginar que ele havia mudado. Que ele havia aprendido o que ela estava tentando ensiná-lo quando ela partiu. Mas querer algo não o tornava real. E ela havia passado muitas noites naquela cabana em Ashworth, querendo coisas que nunca vieram. Eu preciso que você me deixe ir, ela disse baixinho. Eu preciso que você pare de me olhar como se eu ainda fosse sua. Eu preciso que você aceite que eu construí uma vida sem você. E eu não quero derrubá-la só porque você decidiu que está pronto para ser corajoso. Lídia, não. Ela levantou uma mão. Não diga meu nome assim. Não me olhe como se eu estivesse partindo seu coração quando você é quem me ensinou a partir o meu próprio. Ela se virou para a porta, mas a voz dele a deteve. Eu não vou desistir de você. Ela olhou para ele. Este homem que ela amara com um desespero que quase a destruiu. E ela sentiu algo dentro de seu peito se abrir. Então você é um tolo, ela disse, não. Porque eu teria deixado de você. Ela o deixou de pé na galeria cercado por retratos de seus ancestrais. E ela não olhou para trás porque olhar para trás mostraria a ele que ela estava mentindo. A viagem de carruagem para casa foi silenciosa. Lady Sinclair parecia sentir que Lídia precisava de espaço para se recompor, e ela não fez perguntas sobre o que havia acontecido na galeria. Mas quando chegaram à mansão, ela colocou uma mão gentil no braço de Lídia antes que ela pudesse escapar para cima. O que quer que você decida, Lady Sinclair disse baixinho, saiba que você tem um lar aqui. Você não depende da misericórdia ou da atenção dele. Você é minha companheira, e essa posição é sua independentemente da história que você compartilha com o Duque de Ravencroft. A garganta de Lídia apertou. Obrigada, minha senhora, e senhorita Mercer.
Não deixe Lady Catherine assustá-la. Mulheres como ela só têm poder porque nós lhes damos. Mantenha sua posição. Lídia assentiu, embora não tivesse certeza se tinha alguma posição para se manter. Naquela noite ela ficou acordada e pensou na maneira como ele a olhara na galeria com desejo e arrependimento e algo que poderia ter sido esperança se ela se permitisse acreditar. Ela pensou na cabana em Ashworth, em todas as noites em que ela o esperara junto à lareira, na maneira como ele a segurara como se fosse preciosa, mesmo enquanto ele se recusava a reivindicá-la à luz do dia. Ela pensou na mulher que ela havia sido então, jovem e tola, e tão desesperada para ser amada, que ela aceitava migalhas e as chamava de banquete. Ela não era mais aquela mulher, mas que Deus a ajude, ela ainda o amava. A carta chegou 3 dias depois. Foi entregue por um lacaio com a libré de Ravencroft, selada com o brasão do duque, e Lídia soube, antes de abri-la, que seria um erro lê-la. Ela deveria queimá-la sem abrir, deveria recusar-se a reconhecer qualquer apelo ou justificativa que ela contivesse. Ela a leu de qualquer maneira. Senhorita Mercer, passei 3 noites tentando escrever esta carta e queimei 7 rascunhos porque as palavras falham em capturar o que preciso dizer. Mas a covardia já me custou o suficiente. Então, tentarei a honestidade, mesmo que seja inadequada. Você estava certa sobre tudo. Eu era um covarde. Eu a mantive escondida porque era mais fácil do que lutar por você. Eu me disse que estava protegendo você do escândalo quando estava realmente me protegendo das consequências de amar alguém que minha família não aceitaria. Eu lhe prometi coisas que não tinha intenção de cumprir, porque prometer parecia amar. E eu era tolo demais para entender que o amor exige ação, não palavras. Quando você desapareceu, eu me disse que você estava me punindo. Que se eu a encontrasse, eu poderia explicar. Poderia fazê-la entender por que eu tinha feito as escolhas que fiz. Mas a verdade é que você não desapareceu para me punir. Você desapareceu para sobreviver a mim. E eu me envergonho de ter levado 4 anos para entender isso. Eu quebrei meu noivado com Lady Rosalind, porque eu não poderia me casar com ela enquanto amava você. Mas quebrar um noivado não é o mesmo que lutar por você. Eu deveria ter vindo até você naquele mesmo dia. Deveria ter lhe contado o que eu tinha feito e pedido para você construir uma vida comigo. Que as consequências fossem condenadas. Em vez disso, eu me disse que precisava de tempo para gerenciar minha família, para prepará-los para encontrar o momento perfeito. Não há momento perfeito. Há apenas agora a escolha de ser corajoso ou de ser confortável. Estou tentando escolher a coragem, embora esteja 4 anos atrasado. Se você realmente quer que eu a deixe em paz, eu respeitarei esse desejo. Mas se houver alguma parte de você que ainda se importa, não com quem eu era, mas com quem estou tentando me tornar, estou pedindo uma chance para provar que aprendi o que você tentou me ensinar. Você merece ser amada à luz do dia, em voz alta, sem desculpas ou hesitação. E se você me permitir, gostaria de passar o resto da minha vida provando que entendo o que isso significa. Seu, se você me quiser. Nathaniel Lídia leu a carta 3 vezes antes de perceber que estava chorando. Ela queria descartá-la como palavras bonitas, como outra promessa que ele não cumpriria. Mas havia algo na escrita, na maneira como ele admitira suas falhas sem tentar desculpá-las, que parecia diferente do homem que ela conhecera 4 anos atrás. As pessoas podiam mudar. Ela havia mudado. Por que ele não podia? Mas querer que ele tivesse mudado e confiar que ele havia mudado eram coisas muito diferentes. E a confiança, uma vez quebrada, era uma coisa delicada de reconstruir. Exigia mais do que cartas e confissões. Exigia prova. Ela guardou a carta na gaveta de sua escrivaninha e tentou não pensar nela. Ela falhou. A segunda carta chegou 2 dias depois, então uma terceira, então uma quarta. Ele não implorou, não exigiu respostas ou explicações.
Em vez disso, ele lhe escreveu o tipo de cartas que ela sonhava em receber quando estava sozinha na cabana. Cartas que lhe contavam sobre seus dias, seus pensamentos, seus arrependimentos. Cartas que a tratavam como alguém cuja opinião importava, cuja ausência deixava um buraco em sua vida. Eu participei de um jantar na propriedade de Westlake esta noite. Uma carta dizia: Lord Westlake passou 20 minutos explicando seus planos para modernizar as cabanas de seus inquilinos, e tudo o que eu conseguia pensar era na cabana em Ashworth. Quão frio deve ter sido no inverno, quão isolada. Eu me disse que estava a mantendo segura lá. Mas a verdade é que eu a mantinha conveniente, perto o suficiente para visitar, longe o suficiente para esconder. Eu sinto muito por isso. Sinto muito por tantas coisas. Outra carta chegou com uma violeta prensada dentro. Você me disse uma vez que violetas eram suas flores favoritas porque cresciam em lugares onde outras flores não cresceriam. Teimosa e resiliente, você disse. E você sorriu como se estivesse falando sobre si mesma em vez de flores. Eu as encontrei crescendo perto do velho carvalho no gramado leste. E eu pensei em você. Eu pensei em como você sobreviveu a mim quando não deveria ter tido que. Lídia guardou as cartas. Ela disse a si mesma que as estava guardando como evidência, como prova de sua persistência, para que pudesse mostrá-las a Lady Sinclair se surgissem perguntas. Mas a verdade era que ela as lia antes de dormir todas as noites, memorizando a forma de sua caligrafia, o ritmo de suas palavras, a vulnerabilidade em suas admissões. Ela não respondeu. Não conseguia porque responder significaria decidir, e ela não estava pronta para decidir nada, exceto que sentia a falta dele com uma dor que vivia em seus ossos. Lady Catherine fez sua jogada 2 semanas depois do jantar. Lydia estava fazendo compras com Lady Sinclair em um bairro elegante quando elas encontraram Lady Catherine e outras 2 mulheres cujos nomes Lydia não sabia, mas cujas expressões sugeriam que elas haviam sido completamente informadas sobre o escândalo. Lady Sinclair, que surpresa agradável, Lady Catherine disse, seu sorriso afiado como vidro quebrado. E senhorita Mercer, eu estava querendo visitá-la, mas estive tão ocupada com os preparativos para a próxima festa na casa do meu irmão. Vocês 2 estarão presentes, confio. Não recebemos convite, Lady Sinclair disse cuidadosamente. Oh, que estranho. Eu instruí especificamente Nathaniel para incluir vocês 2 na lista de convidados. Ele tem estado tão distraído ultimamente, seus olhos fixos em Lydia com foco predatório, embora eu suponha que isso seja compreensível dadas as revelações recentes. Que revelações? A voz de Lady Sinclair havia ficado perigosamente baixa. Apenas que o passado da senhorita Mercer em Ashworth era um tanto mais colorido do que ela deixava transparecer. Parece que meu irmão era bastante devotado a uma certa residente daquela vila, uma mulher que ele visitava regularmente. Uma mulher que desapareceu de forma bastante abrupta quando sua família fez arranjos para um casamento mais adequado. As palavras caíram como pedras na água, enviando ondas de especulação sussurrada através dos compradores ao redor. Lydia sentiu seu rosto esquentar, sentiu as cuidadosas paredes que ela havia construído em torno de sua reputação começarem a rachar. Entendi, Lady Sinclair disse, seu tone glacial. E você está compartilhando essa especulação publicamente porque eu odiaria que você fosse enganada, Lady Sinclair. Como amiga, sinto-me obrigada a garantir que você entenda exatamente quem você acolheu em sua casa. Que atencioso. A voz de Lady Sinclair poderia ter congelado o fogo. Permita-me retribuir o favor, garantindo que você entenda exatamente quem você está difamando. O caráter da senhorita Mercer está acima de qualquer censura. Qualquer história que ela possa compartilhar com seu irmão é precisamente isso, história. E se você continuar a espalhar fofocas destinadas a danificar sua reputação, você se encontrará indesejável em minha casa e em meu círculo social.
O sorriso de Lady Catherine se apertou. Estou meramente preocupada com seu bem-estar. Sua preocupação é notada e rejeitada. Bom dia, Lady Catherine. Lady Sinclair pegou o braço de Lydia e saiu da loja com o tipo de desdém régio que fez todos os outros se afastarem. Mas Lydia podia ouvir os sussurros começando atrás delas, podia sentir a especulação se espalhando como tinta na água. O dano estava feito. À noite, 3 convites para eventos futuros foram discretamente rescindidos. Na manhã seguinte, 2 das amigas de Lady Sinclair enviaram bilhetes expressando arrependimento por não poderem comparecer ao seu próximo musical. Afinal, ao meio-dia, Lydia havia decidido que precisava deixar Londres antes que sua presença destruísse tudo o que Lady Sinclair havia construído. Absolutamente não, disse Lady Sinclair quando Lydia tentou renunciar. Não vou recompensar a crueldade de Lady Catherine dando a ela o que ela quer. Ela quer que eu saia da sua vida, da vida do irmão dela, e ela continuará atacando até ter sucesso. Então deixe-a atacar. Eu enfrentei tempestades piores do que uma mulher ciumenta com uma língua afiada. Mas sua reputação é minha para arriscar. A voz de Lady Sinclair era firme. Você não é responsável pelas escolhas de outras pessoas, senhorita Mercer. Você é responsável apenas pelas suas, e eu estou escolhendo ficar ao seu lado. A garganta de Lydia apertou. Por quê? Porque mulheres como Lady Catherine só têm poder quando permitimos que nos dividam. Porque estou cansada de ver mulheres boas serem destruídas por amar imprudentemente. Porque você merece algo melhor do que ser expulsa de sua casa por fofocas e insinuações. Lady Sinclair fez uma pausa. E porque meu falecido marido uma vez manteve uma amante, e eu aprendi da maneira mais difícil que o problema nunca foi a outra mulher. Sempre foi o homem que fez promessas que não tinha intenção de cumprir. Lydia olhou para sua empregadora, vendo-a claramente pela primeira vez. Não apenas uma mulher gentil que lhe oferecera emprego, mas alguém que entendia exatamente como era ser dano colateral nas escolhas de outra pessoa. Sinto muito, disse Lydia baixinho. Não seja. Eu sobrevivi e fiquei mais forte por isso, assim como você vai. Lady Sinclair apertou sua mão. Agora temos um musical para planejar e eu tenho convites para enviar. Se Londres quer um escândalo, daremos a eles algo para realmente falar. A carta do Duque chegou naquela tarde. Lydia, ouvi o que Catherine fez. Estou furioso, estou humilhado e estou farto. Pedi a minha irmã para deixar a casa Ravencroft. Deixei claro para toda a minha família que você não deve ser mencionada com nada menos que respeito total. Informei minha mãe que se ela deseja manter um relacionamento comigo, ela garantirá que nenhuma fofoca sobre você seja espalhada por seus círculos sociais. Mas estas são ações privadas e você merece mais do que privacidade. Você merece ser defendida publicamente. Você merece ter alguém ao seu lado e declarar que você é digna de respeito, de admiração, de amor. Eu a visitarei amanhã à tarde. Não estou pedindo permissão. Não estou solicitando uma conversa privada. Estou vindo à casa de Lady Sinclair às 3h e vou lhe dizer na frente dela, na frente da equipe, na frente de qualquer um que esteja assistindo exatamente o que você significa para mim. Se você deseja me recusar depois, esse é seu direito. Mas não vou permitir que você acredite por mais um dia que me envergonho de amá-la. Lydia leu a carta 2 vezes, as mãos tremendo ligeiramente. Ele estava vindo aqui para a casa de Lady Sinclair em plena luz do dia, onde qualquer um podia ver. Era exatamente o que ela queria 4 anos atrás. O que ela precisava que ele fizesse antes de ela partir. Mas querer algo e estar pronta para isso não eram a mesma coisa. Porque se ele viesse aqui amanhã e se declarasse publicamente, tudo mudaria. Ela teria que decidir se acreditava que ele havia realmente se transformado, se ela poderia confiar a ele seu coração novamente, se ela era corajosa o suficiente
para arriscar tudo o que ela havia construído na possibilidade de que ele tivesse se tornado o homem que ele deveria ter sido o tempo todo. Ela pensou na cabana em Ashworth, em todas as noites em que ela esperara que ele a escolhesse, no momento em que ela percebera que ele nunca o faria. Ela pensou na mulher que ela havia sido então e na mulher que ela se tornara desde então, e ela decidiu que, o que quer que ele dissesse amanhã, ela ouviria, não porque ela devia isso a ele, mas porque ela devia a si mesma a chance de ouvi-lo dizer à luz do dia o que ele só estivera disposto a dizer nas sombras. Ele chegou às 3 horas em ponto, anunciado por um mordomo confuso que parecia incerto se deveria mostrar um duque na sala ou pedir-lhe para esperar. Deixe-o entrar, disse Lady Sinclair, sua voz firme. Ela sentou-se ao lado de Lydia no sofá, uma demonstração silenciosa de apoio que fez Lydia querer chorar de gratidão. O Duque de Ravencreftoft entrou na sala em traje de gala completo, casaco escuro, botas polidas, em cada centímetro o aristocrata que ele nasceu para ser. Mas suas mãos estavam cerradas ao lado do corpo, e havia algo incerto em sua expressão que ela nunca vira antes. Lady Sinclair, senhorita Mercer. Ele fez uma reverência formal. Obrigado por me receber. Vossa Graça, Lady Sinclair disse friamente. Confesso que estou surpresa com esta visita. Meu entendimento era que você preferia conduzir seus negócios pessoais de forma mais privada. Foi uma repreensão, gentil, mas clara. A mandíbula do Duque apertou. Cometi muitos erros, Lady Sinclair. Privacidade quando o reconhecimento público era necessário, sendo o principal deles. Estou aqui para corrigir esse erro. Que conveniente que você escolheu corrigi-lo agora, depois que sua irmã já danificou a reputação da senhorita Mercer. Nada conveniente nisso. Eu deveria ter feito isso 4 anos atrás. Ele se virou para Lydia e a intensidade em seus olhos azuis apertou o peito dela. Eu deveria ter ficado na praça da vila em Ashworth e dito a todos que eu te amava. Eu deveria ter desafiado as expectativas da minha família e me casado com você antes que eles pudessem arranjar qualquer outra coisa. Eu deveria ter te escolhido em voz alta, publicamente, sem hesitação ou vergonha. But you didn't, Lydia said quietly. No. And I have spent 4 years regretting that cowardice. He stepped closer, though he made no move to touch her. I told myself I was protecting you from scandal, but I was protecting myself from consequence. I told myself we could find a way to be together once things settled, but I never actually did the work to make that possible. I kept you hidden because it was easier than fighting, and I am ashamed of that. Pretty words, Your Grace, Lady Sinclair said. But words are cheap. What are you willing to do to prove them? He didn't look away from Lydia. Whatever she asks. I don't want you to do something for me, Lydia said, her voice steady despite the way her heart was racing. I want you to do something because it's right. Because you believe I deserve to be respected, not because I'm demanding it as the price of forgiveness. You deserve everything, he said simply, and I am done letting anyone, including my family, suggest otherwise. Even if it cost you, it should cost me. Cowardice always costs someone. I just made certain the cost fell on you rather than me. I won't do that again. Lydia studied him, this man who had broken her heart with kindness, with promises he never kept, with love he only expressed in private. She wanted to believe he changed, wanted to trust that he'd learned something in their 4 years apart. But trust was earned, not given. If I give you another chance, she said slowly, it won't be the chance you had before. I won't be your secret. I won't be hidden. I won't wait quietly while you decide whether I'm worth fighting for. I know, I won't forgive you just because you've decided to be brave now. You'll have to prove it consistently, publicly, without expectation of reward. I understand, and if you fail me again, I will leave. And this time, I won't come back.
Something in his expression cracked. I know, she stood and he went very still, as though afraid sudden movement might shatter whatever moment this was. Then prove it, she said. Not to me, not in private. Prove it to everyone who heard your sister's gossip. Prove it to every person who has ever been made to feel less than because they love someone who wouldn't love them back publicly. Prove that you've become someone who understands that love without courage is just another word for cowardice. How? She lifted her chin, feeling something fierce and bright unfurling in her chest. That's not for me to tell you. If you've truly changed, you'll know what to do. He held her gaze for a long moment, and she saw the exact instant he understood what she was asking. Not for a grand gesture or a dramatic display, for the daily unglamorous work of being someone worthy of trust. All right, he said quietly. Then I will begin. He turned to Lady Sinclair. Lady Sinclair, I am aware that my sister's actions have created difficulties for you and Miss Mercer. I want you to know that I have severed Catherine's access to my social circles and resources. She will no longer be welcome at Ravencroft House, and I have made it clear to everyone in my family that any further attempts to damage Miss Mercer's reputation will result in permanent estrangement. A good first step, Lady Sinclair said, though it would have been a better first step before she'd already struck. I agree, which is why I have also sent letters to everyone who received Catherine's gossip, clarifying that Miss Mercer is a woman of exceptional character who has been treated abominably by my family. I have made it clear that I hold her in the highest regard and that anyone who spreads further rumors will be considered my enemy. Lydia's breath caught. Public letters, actual irreversible public defense. You did that? She asked. Yesterday, after I heard what Catherine had done, the letters were delivered this morning. He paused. I am also hosting a ball in 3 weeks. You will both be my guests of honor, not hidden in corners or placed at the far end of dinner tables. You will sit at my right hand, Lady Sinclair, and Miss Mercer beside you, and anyone who has a problem with that arrangement will be asked to leave. That will destroy your standing, Lady Sinclair said, though there was approval in her voice now. Then it destroys it. I am finished prioritizing standing over principle. Lydia felt something in her chest loosen just slightly. It wasn't forgiveness, wasn't trust, but it was possibility, the shape of what he might become if he followed through. All right, she said quietly. We'll come to your ball. His relief was visible. Thank you. Don't thank me yet. You have 3 weeks to prove you mean what you say. 3 weeks for society to test you, for your family to pressure you for all the reasons you found to keep me hidden before to resurface. If you can withstand that, if you can choose me publicly, consistently, without wavering, then maybe we'll talk about what comes next. And if I fail, then you'll have proved I was right to leave. He nodded slowly. Fair enough, though. I should tell you I don't intend to fail. Everyone intends to succeed, Your Grace. The difference is in what they do when success becomes difficult. Then I will show you what I do when things become difficult. He bowed to them both. Ladies, I will not take any more of your time, but I want you to know, both of you, that I am grateful for your patience, and I will spend however long it takes proving that I deserve it. He left the way he'd come, formal and proper, and every inch the Duke. But Lydia thought she saw something different in the set of his shoulders, the firmness of his stride. She hoped she was right. Well, Lady Sinclair said after the door closed, that was quite the performance. Do you think he meant it? Lydia asked. I think he believes he meant it. Whether he can maintain that belief when it costs him, Lady Sinclair shrugged. Time will tell. But Miss Mercer, for what it's worth, I think you're handling this remarkably well. Most women in your position would have either forgiven him immediately or refused to see him at all. You're making him earn it. That takes strength. Or stubbornness, Lydia said. In my experience, they're often the same thing.
As cartas da defesa pública do Duque chegaram nos 2 dias seguintes em fluxo constante de respostas. Algumas eram de apoio, elogiando sua integridade e expressando arrependimento por terem acreditado em fofocas. Outras eram friamente formais, retirando convites ou encerrando associações que haviam sido mantidas por anos. Lady Sinclair as leu em voz alta durante o café da manhã, seu tom sarcástico. Lord Harrington lamenta informar que não poderá comparecer ao seu próximo baile devido a compromissos anteriores. Que conveniente que ele só se lembrou desses compromissos agora. Ela colocou a carta de lado. Embora Lady Fairmont escreva que sempre admirou sua coragem e aguarda com expectativa o encontro com a senhorita Mercer adequadamente no baile. So you haven't lost everyone. He's losing enough, Lydia said quietly, staring at the pile of rejections. He's losing people who value propriety over principle. Good riddance to them. Lady Sinclair poured more tea. Though I confess I'm curious to see how he handles the pressure. 3 weeks is a long time to maintain conviction when the costs keep mounting. Lydia was curious too and terrified because part of her wanted him to succeed, wanted to believe he'd truly changed. But another part, the part that still remembered how it felt to wait in that cottage while he lived his real life elsewhere, expected him to break. Expected him to realize that choosing her publicly cost more than he was willing to pay. The first test came 5 days later. Lydia was walking through Hyde Park with Lady Sinclair when they encountered the Duke of Ravencraftoff with a group of men she recognized as his closest friends. He saw her immediately, and rather than offering a polite nod and moving on, which would have been the socially appropriate response, he excused himself from his companions and crossed directly to them. Lady Sinclair, Miss Mercer, he bowed. What a pleasant surprise. Your Grace, Lady Sinclair said, her tone carefully neutral. I was just telling Lord Ashworth about the preparations for the ball. Miss Mercer, you'll be pleased to know that I've arranged for the Bellingham Orchestra. I remembered you once mentioned enjoying their performance at the village festival in Ashworth. It was a small detail, insignificant to anyone overhearing. But Lydia remembered that conversation, remembered telling him about the festival while they sat by the fire in the cottage, remembered the way he'd listened like her words mattered. He'd remembered, and he was mentioning it publicly, connecting them, acknowledging their shared history. How thoughtful, she said quietly. Would you both join me for a turn around the Serpentine? I'd welcome the company if you're not otherwise engaged. It was a test, walking publicly with them in broad daylight where everyone could see. Lady Sinclair glanced at Lydia, giving her the choice. We'd be delighted, Your Grace, Lydia said. Eles caminharam por seio, o Duque no meio, e Lydia podia sentir o peso dos olhos sobre eles. Sussurros o seguiam. Ela viu a amiga de Lady Catherine, Sra. Bellingham, observando à distância, sua expressão escandalizada. Ela viu outras mulheres se afastarem, cortando-as deliberadamente. O Duque parecia não notar nada disso. Ele falava facilmente sobre o próximo baile, sobre as mudanças que estava fazendo na propriedade em Ashworth, sobre um livro que ele lera recentemente e que ele pensou que Lydia poderia gostar. Ele a tratava como uma igual, como alguém cuja opinião importava, como se ela tivesse todo o direito de andar ao lado dele em público. Quando finalmente se separaram, Lady Sinclair esperou até que estivessem fora do alcance da voz antes de falar. Bem, isso foi certamente uma declaração. Você acha que foi genuíno? Lydia perguntou. Ou atuação? Acho que foi ambos. Ele está atuando coragem até que ela se torne genuína, o que é, francamente, como a maioria das virtudes são desenvolvidas. Lady Sinclair apertou seu braço. Mas ele está tentando. Isso conta para alguma coisa. Lydia esperava estar certa. O segundo teste veio 1 semana depois, em um jantar oferecido por Lady Fairmont. Lydia estava nervosa para comparecer, incerta se o convite era genuíno ou meramente uma obrigação educada,
Mas Lady Fairmont as cumprimentou calorosamente e sentou Lydia ao lado do duque no jantar, uma colocação que teria sido chocante 3 semanas atrás, mas agora parecia deliberada. O duque chegou tarde, parecendo apressado. Ele sentou-se ao lado de Lydia com um sorriso apologético. Me perdoe, ele disse baixinho. Crise familiar. Sua mãe. Lydia adivinhou, e meu tio, e 3 primos que se sentiram compelidos a compartilhar suas opiniões sobre minhas escolhas. Sua voz era seca. Aparentemente, defendê-la publicamente me torna uma decepção para o legado familiar. Você ainda poderia mudar de ideia, Lydia disse observando-o cuidadosamente. Diga a eles que você estava temporariamente louco. Arrume as coisas. Ele a olhou com algo que poderia ter sido divertimento ou poderia ter sido exaustão. É isso que você acha que eu deveria fazer? Acho que você deveria fazer o que puder viver com isso. Então continuarei decepcionando minha família. Descobri que posso viver com a desaprovação deles consideravelmente melhor do que posso viver com minha própria covardia. Antes que Lydia pudesse responder, o nome de Lady Catherine foi mencionado por alguém do outro lado da mesa. Ouvi dizer que ela está hospedada com a condessa viúva de Millbrook. A senhora Winters disse que aparentemente o irmão dela pediu para ela sair da casa Ravenscroft depois de algum desagradável. A mesa ficou em silêncio. Todos olharam para o duque, esperando para ver como ele responderia. Minha irmã fez escolhas que eu não podia apoiar. Ele disse claramente, sua voz carregada. Ela tentou danificar a reputação de alguém que eu tenho em alta estima. Eu deixei claro que tal comportamento não seria tolerado em minha casa ou em minha família. Que extraordinário, disse Lord Fairmont, embora seu tom sugerisse admiração em vez de crítica. A lealdade familiar é importante, mas suponho que o princípio deve ocasionalmente suplantá-la. Descobri que a lealdade familiar significa muito pouco se exige que você abandone seus princípios, o duque respondeu. Minha irmã escolheu atacar alguém que não podia se defender publicamente. Eu escolhi defendê-la. Eu faria a mesma escolha novamente. A mão dele roçou a de Lydia debaixo da mesa tão brevemente que ela poderia ter imaginado. Mas ela sentiu o calor, a segurança. A conversa seguiu, mas Lydia ficou muito imóvel, processando o que acabara de acontecer. Ele a havia defendido publicamente novamente na frente de pessoas que importavam, cujas opiniões moldavam a sociedade. Ele a havia escolhido em vez de sua irmã, em vez da unidade familiar, em vez do caminho de menor resistência. Ainda não era o suficiente, ainda não, mas era mais do que ele havia feito 4 anos atrás. Depois do jantar, enquanto os convidados se reuniam na sala de estar, o duque a encontrou perto da janela. Você está se perguntando se eu vou continuar fazendo isso? Ele disse baixinho, defendendo você, escolhendo você publicamente. Sim, eu vou. Mesmo quando me custar, especialmente quando me custar, porque o custo é a prova de que importa. Belas palavras novamente, Vossa Graça. Então deixe-me prová-las com ação. Ele fez uma pausa. Há algo que preciso lhe dizer. Algo que eu deveria ter lhe dito 4 anos atrás. O quê? Eu te amo. Not the way I loved you then, desperately and selfishly and in secret. I love you the way you deserve to be loved all along, proudly, without reservation, without shame. The words hit her like a physical blow. She'd wanted to hear them for so long, had imagined them so many times in the cottage in Ashworth. But now that he was finally saying them here where anyone could overhear, she found herself afraid of what they meant. You don't have to say anything, he continued. I'm not asking you to reciprocate. I'm not asking you for anything except the chance to keep proving that I've learned what you tried to teach me. That love without courage isn't love at all. Nathaniel, 3 more weeks, he said. Give me 3 more weeks to show you that I can withstand pressure, that I can maintain conviction even when everyone tells me I'm wrong. And then if you still don't believe me, I'll accept that and leave you in peace.
And if I do believe you, then we'll figure out what comes next together. She wanted to believe him, wanted to let herself imagine a future where they stood beside each other in daylight, where loving him didn't require hiding who she was. But trust was built through consistency, not declarations. And 3 weeks wasn't very long to prove transformation. All right, she said. 3 more weeks. As próximas 2 semanas o testaram de maneiras que Lydia não antecipara. Sua mãe chegou à casa Ravencraftoft e exigiu que ele se reconciliasse com Lady Catherine. Ele recusou. Seu tio ameaçou contestar sua reivindicação a certas propriedades da família. Ele consultou advogados. 3 de seus amigos mais antigos pararam de falar com ele depois que ele se recusou a descartar sua defesa de Lydia como um lapso temporário de julgamento. Cada vez ele a escolheu publicamente, claramente, sem vacilar. E cada vez Lydia sentiu as paredes ao redor de seu coração racharem um pouco mais. Lady Sinclair observou a progressão com algo como satisfação. Ele está realmente fazendo isso. Ela disse uma manhã, lendo mais uma carta de alguém rompendo laços com o Duque. Ele está queimando suas pontes e escolhendo você de qualquer maneira. Ele está destruindo a vida dele. Lydia disse baixinho. Ele está reconstruindo-a sobre uma base de princípios em vez de conveniência. Há uma diferença. Lady Sinclair pousou sua xícara de chá. A questão é se você está pronta para deixá-lo. Eu não sei. Ele me machucou tanto. Eleonora. Ela começara a usar o nome de batismo de Lady Sinclair em particular. Um sinal de quão próximas elas haviam se tornado. E se ele me quebrar novamente, então você vai sobreviver. Assim como você sobreviveu antes. Mas, senhorita Mercer, Lydia, acho que você precisa se perguntar se está se protegendo dele ou o punindo por quem ele costumava ser. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Parte dela ainda estava tão zangada com o homem que ele havia sido que ela não conseguia confiar totalmente no homem que ele estava se tornando. Estou com medo, ela admitiu. Estou com medo que ele acorde um dia e perceba que não valho todas as coisas que ele perdeu. Então você não entende o seu valor, mas ele entende. Finalmente, Eleanor smiled. Let him prove it. You've given him 3 weeks. See what he does with them. The ball arrived faster than Lydia expected. She spent the morning in a state of barely controlled panic, convinced that something would go wrong, that the Duke would change his mind, or his family would stage some kind of intervention, or society would collectively decide to boycott the event as punishment for his defiance of propriety. Lady Sinclair remained infuriatingly calm. You're borrowing trouble, she said as her maid arranged Lydia's hair. The invitations were sent, the responses were received. Everything is arranged. How many people declined? Enough that it's noticeable, not so many that the ball will be empty. Eleonora a encontrou nos olhos no espelho. Ele sabia que haveria consequências, e ele as aceitou de qualquer maneira. That's what matters. Lydia wore a gown Eleonora had commissioned specifically for the occasion. Deep sapphire silk with delicate silver embroidery that caught the light like stars. It was the most beautiful thing she'd ever worn, and she felt simultaneously magnificent and terrified. You look like a duchess, Elena said approvingly. I'm not a duchess. I'm a companion who used to be someone's secret. No, you're a woman who survived being someone's secret and built a life on her own terms that's considerably more impressive than being born into a title. Elas chegaram à casa Ravencraftoft precisamente na hora. A entrada circular estava cheia de carruagens e a luz irradiava de todas as janelas. O Duque estava na entrada cumprimentando os convidados e quando ele as viu, todo o seu rosto se transformou. Ele desceu os degraus para encontrá-las pessoalmente, o que era altamente irregular e provavelmente escandaloso, e exatamente o tipo de gesto público que Lydia precisara dele 4 anos atrás. Lady Sinclair, senhorita Mercer, ele fez uma profunda reverência. Obrigado por virem. Vocês honram minha casa com sua presença. Vossa graça, Eleanor disse calorosamente. Sua casa é magnífica.
Está melhor agora que vocês estão aqui. Mas seus olhos estavam em Lídia, azuis e intensos, e cheios de algo que apertou seu peito. Senhorita Mercer, você está extraordinária. Você é muito gentil. Sou muito honesto. Ele ofereceu seu braço. Posso escoltá-la para dentro? Tenho alguém que gostaria que você conhecesse. Lídia olhou para Eleonora, que assentiu encorajadoramente. Ela colocou a mão no braço dele, sentindo o calor sólido dele através do tecido de seu casaco, e o deixou levá-la para o salão de baile. Era de tirar o fôlego. Lustres pendiam do teto como estrelas capturadas, e flores estavam por toda parte. Rosas e peônias, e nos centros de mesa, violetas. Suas violetas, ele havia lembrado. Mas não foi a beleza do salão de baile que a fez parar de respirar. Foi o fato de ele a ter levado diretamente para o centro da sala, onde todos podiam vê-los, e a apresentado à sua mãe. A duquesa viúva de Ravencraftoft era uma mulher elegante na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos que avaliavam Lídia com a precisão de um joalheiro examinando uma pedra em busca de falhas. Mãe, o duque disse baixinho, gostaria que conhecesse a senhorita Lídia Mercer. Lídia, minha mãe, a duquesa viúva, vossa graça. Lídia fez uma reverência, seu coração batendo forte. A duquesa viúva a estudou por um longo momento que pareceu uma eternidade. Then, incredibly, she smiled. Miss Mercer, my son has told me a great deal about you. I understand I owe you an apology for my family's behavior. Lydia's mind went blank. As ações de minha filha foram repreensíveis. Minha própria resistência às escolhas de Nathaniel estava enraizada na preocupação com sua posição. Mas percebo agora que estava mais preocupada com as aparências do que com a felicidade dele. A voz da duquesa viúva era formal, mas sincera. Espero que aceite meu pedido de desculpas e nos dê a oportunidade de conhecê-la adequadamente. Foi a última coisa que Lídia esperava. Ela olhou para o duque que observava sua mãe com uma expressão de gratidão surpresa. Isso é muito generoso, vossa graça, Lídia conseguiu. É prático. Meu filho deixou sua escolha clara. Posso aceitar isso com graça ou perdê-lo completamente. Eu escolho a graça. A duquesa viúva acenou para a pista de dança. Acredito que a orquestra está se preparando para começar. Você deveria reivindicar sua dança antes que outra pessoa o faça. A mão do duque apertou o braço de Lídia. Vamos? Lídia assentiu, não confiando em sua voz. Ele a conduziu para a pista de dança enquanto a música começava. Uma valsa, tradicional e romântica, e exatamente o tipo de dança que exigia que eles ficassem próximos e mantivessem contato visual durante toda a duração. Ao tomarem suas posições, Lídia percebeu que todos os observavam. Especulando, julgando. Eles estão olhando, ela murmurou. Deixe-os olhar. Passei 4 anos me importando demais com o que as pessoas pensam. Acabei. A mão dele pousou em sua cintura, quente e firme. Tudo o que importa agora é se você acredita em mim. Eu quero, mas você está com medo. Aterrorizada. Eu também estou. Ele sorriu levemente. Estou aterrorizado de falhar com você novamente. De que voltarei ao covarde que eu era quando as coisas ficarem difíceis. De que você perceberá que não vale o risco. Você vale a pena, ela disse antes que pudesse se conter. Você sempre valeu a pena. Esse nunca foi o problema. Qual era o problema? Que você não achava que eu valia a pena lutar. A mão dele apertou sua cintura, puxando-a infinitesimalmente para mais perto. Eu sei disso agora, e sinto muito. Muito que me levou 4 anos para entender o que eu deveria ter sabido desde o início. Eles giraram no ritmo da música, e Lídia sentiu algo dentro dela começar a mudar. Não perdão exatamente, ainda não, mas um amolecimento, uma disposição para acreditar que a transformação era possível, que as pessoas podiam aprender com seus fracassos e se tornar alguém melhor. As últimas 3 semanas, ela disse baixinho,
vendo você perder amigos e desafiar sua família e ficar ao meu lado mesmo quando lhe custava. Isso significou algo. Você provou que pode manter a convicção quando é difícil. Does that mean you're ready to trust me again? It means I'm ready to tree. His face transformed. Hope and relief and something fierce that made her breath catch. That's all I'm asking. The chance to prove every day that I've learned that I can be the man you deserved all along. A valsa terminou, mas ele não a soltou imediatamente. Por um momento, eles ficaram ali no centro do salão de baile, cercados por olhos observadores e especulação sussurrada. E Lídia percebeu que era isso que ela precisava. Não privacidade, não segredos. Isso, os dois juntos em uma sala cheia de pessoas que sabiam exatamente quem eles eram e o que haviam sido um para o outro. Obrigado por me dar esta chance, ele disse baixinho. Não a desperdice. Não vou. O resto do baile passou em um borrão de apresentações e conversas cuidadosamente educadas. Alguns convidados eram genuinamente calorosos. Lady Fairmont, Lord Ashworth, vários outros que pareciam apreciar o desafio do Duque à convenção. Outros eram friamente formais, mantendo a propriedade enquanto deixavam clara sua desaprovação. O Duque permaneceu ao lado de Lídia durante todo o tempo, uma presença constante que a confortava e a inquietava. Ele era diferente do homem que ela conhecera em Ashworth, mais certo, mais disposto a enfrentar conflitos do que a evitá-los. Perto da meia-noite, ele a levou para o terraço onde outros casais passeavam no ar fresco da noite. Tenho algo para você, ele disse, alcançando o bolso de seu casaco. Algo que eu deveria ter lhe dado 4 anos atrás. Ele tirou uma pequena caixa e o coração de Lídia parou. Não é o que você pensa, ele disse rapidamente, lendo o pânico dela. Ainda não, mas eu queria que você tivesse isso. Ele abriu a caixa para revelar uma delicada pulseira de ouro cravejada com pequenas safiras. Era da minha avó, ele continuou. Ela era, segundo a lenda da família, filha de um comerciante que se casou com o 5º duque contra o conselho de todos. Meu avô a amava desesperada e publicamente, e ela usava esta pulseira todos os dias como um lembrete de que ela havia sido escolhida apesar do escândalo. Ele encontrou os olhos de Lídia. Eu quero que você a tenha não como uma promessa de casamento. Eu sei que preciso ganhar isso, mas como um símbolo de que você é escolhida, de que você sempre será escolhida. A garganta de Lídia apertou enquanto ele prendia a pulseira em seu pulso. O peso dela parecia significativo, como um voto tornado tangível. Obrigada, ela sussurrou. Não, obrigado por me dar outra chance. Por sobreviver a mim quando você não deveria ter tido o quê? Por se tornar alguém tão extraordinário que eu não poderia esquecê-la, mesmo quando teria sido mais fácil tentar. Nathaniel, eu te amo, Lydia Mercer. Eu te amo em voz alta e publicamente e sem reservas. E passarei o tempo que for necessário provando que entendo o que isso significa. Eu te amo também. Ela disse, as palavras saindo antes que ela pudesse contê-las. Eu tentei não amar. Eu tentei te odiar, te esquecer, me tornar alguém que não precisava de você. Mas eu não consegui. Você estava sempre lá, em cada escolha que eu fazia, em cada muro que eu construía, em cada momento em que eu me convencia de que estaria melhor sozinha. Ele segurou o rosto dela nas mãos, seus polegares afastando as lágrimas que ela não percebera que estava chorando. Eu não mereço você, ele disse baixinho. Mas passarei o resto da minha vida tentando me tornar alguém que merece. Você já é, ela disse. Você só tinha que aprender. Ele a beijou então. Não os beijos desesperados e escondidos que eles compartilharam em Ashworth, mas algo mais suave e profundo. Uma promessa. Um começo. Quando eles finalmente se separaram, Lídia encostou a testa na dele e respirou a realidade dele. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora descobrimos o resto juntos lentamente, publicamente, sem esconder.
Ele sorriu e eu a peguei corretamente com flores e poesia terrível e chaperonas respeitáveis. Eu quero fazer tudo o que deveríamos ter feito antes. Eu gostaria disso. Eles ficaram ali no terraço enquanto o baile continuava lá dentro. E pela primeira vez em 4 anos, Lídia se permitiu imaginar um futuro onde amá-lo não exigisse esconder quem ela era. As semanas seguintes ao baile foram estranhas e maravilhosas, e ocasionalmente aterrorizantes. O duque a cortejou exatamente como havia prometido, propriamente e publicamente, com todos os rituais tradicionais que eles haviam pulado antes. Ele a visitava na casa de Lady Sinclair em horas apropriadas, trazendo flores e livros que ele pensou que ela gostaria. Ele a escoltava para jantares e noites musicais e passeios pelo Hyde Park, onde todos podiam vê-los juntos. A resposta da sociedade foi mista. Alguns aceitaram o relacionamento com graus variados de entusiasmo. Outros permaneceram friamente desaprovadores. Mas gradualmente, à medida que as semanas se transformaram em meses, o escândalo desvaneceu-se em ruído de fundo. Eles se tornaram uma quantidade conhecida. O Duque de Ravenscroft e sua escolha não convencional, e eventualmente até os membros mais rígidos do Tom, encontraram outra coisa para conversar. Lady Catherine permaneceu no exílio, embora Lydia ouvisse através de Eleonora que ela se casara com um barão escocês e se mudara para o norte. A mãe do duque tornou-se, se não calorosa, pelo menos consistentemente educada. E lentamente, dolorosamente, as feridas do passado começaram a cicatrizar. Mas ainda havia momentos difíceis. 3 meses depois do baile, Lydia lá acordou de um pesadelo sobre a cabana em Ashworth, sobre esperá-lo enquanto ele vivia sua vida real em outro lugar, sobre o momento em que ela percebera que ele nunca a escolheria. Ela encontrou Eleanor na sala da manhã, e antes que pudesse se conter, toda a história veio à tona. E se ele estiver fazendo isso apenas porque eu fui embora? Ela perguntou, sua voz tremendo. E se ele realmente não me quiser? Ele só quer provar que mudou. Então você tem uma escolha a fazer, Eleonora disse gentilmente. Você pode continuar se punindo por confiar nele, ou pode decidir que a transformação é real, que as pessoas podem aprender, que ele provou através de ações consistentes ao longo de meses que ele entende o que fez de errado e mudou. But how do I know? You don't. Trust always requires a leap of faith. But Lydia, he's done everything you asked. He's defended you publicly, cost himself friendships and family relationships, stood beside you even when it was difficult. At some point, you have to decide whether you're going to believe the evidence of his actions or continue assuming he'll revert to who he was. I'm afraid, Lydia whispered. I know, but staying afraid forever isn't protecting you. It's just a different kind of prison. As palavras permaneceram com Lydia por dias, ecoando em sua mente durante momentos de silêncio. Eleonora estava certa. Ela passara tanto tempo se protegendo de ser ferida novamente que construíra muros que impediam não apenas a dor, mas a possibilidade. Ela pensou no Duque, no homem que ele era agora versus o homem que ele havia sido, na maneira como ele a olhava em público, sem vergonha ou hesitação, na paciência constante com que ele suportara suas dúvidas e medos, sem exigir que ela se movesse mais rápido do que estava pronta. Ele havia mudado. Ela sabia em seus ossos. A questão era se ela era corajosa o suficiente para confiar nisso. 6 meses depois do baile, o Duque a levou de volta para Ashworth. Lydia não tinha certeza se queria ir. A cabana guardava muitas memórias difíceis, mas ele insistira que havia algo que precisava lhe mostrar. Eles viajaram com Eleanor como chaperona, embora toda a vila parecesse saber exatamente quem era Lydia e por que ela havia partido. Os sussurros os seguiam por toda parte, curiosos e ocasionalmente desaprovadores. O Duque ignorou tudo isso. Ele a levou primeiro à cabana e o peito de Lydia apertou ao vê-la novamente. E as mesmas paredes de pedra, o mesmo telhado de palha,
As mesmas janelas para as quais ela havia olhado enquanto esperava por ele. Eu quero lhe mostrar algo, ele disse levando-a para dentro. A cabana estava exatamente como ela a deixara. Móveis arranjados da mesma maneira, livros ainda nas prateleiras, até o cobertor que ela dobrara sobre o encosto da cadeira antes de sair. Mas havia algo novo na mesa da cozinha, uma chave e uma escritura. Comprei a cabana, ele disse baixinho. 3 meses depois que você foi embora, eu a comprei do proprietário que a alugava para você. Eu me disse que ela estava preservando caso você voltasse. Mas a verdade é que eu queria manter o único lugar onde havíamos sido completamente honestos um com o outro. Lídia pegou a escritura, suas mãos tremendo. Por que você está me mostrando isso? Porque eu quero que você a tenha. A cabana, a terra ao redor dela, tudo. É sua. Não como meu presente, mas como o que deveria ter sido seu desde o início. Ele fez uma pausa. Eu a mantive aqui como um segredo. Eu quero dar a você como um pedido de desculpas. Um lugar que é seu, que você controla, que ninguém pode tirar de você. Nathaniel, tem mais. Ele a levou para fora, e ela percebeu pela primeira vez que havia pessoas reunidas perto da velha árvore de carvalho, moradores que ela reconhecia de seu tempo aqui, juntamente com vários que ela não conhecia. O que está acontecendo? Ela perguntou. Você me disse uma vez que desejava ter feito a diferença em Ashworth. That you felt useless, locked away in this cottage when there was so much need in the village. He gestured toward the crowd. I've established a fund in your name for education, for widows, for families struggling to make ends meet. You'll administer it. You'll decide who receives help and how much. This is your work if you want it, your purpose. Lydia stared at him overwhelmed. You did this? I did this because you deserve to be more than ornamental. Because the woman I kept hidden in that cottage had so much to offer, and I was too blind to see it. Sua voz endureceu. Eu não posso lhe devolver o tempo que desperdicei, mas eu posso lhe dar o futuro que você deveria ter tido o tempo todo. Uma das moradoras da vila, a senhora Hammond, que administrava uma padaria, deu um passo à frente. Senhorita Mercer, nós nos lembramos de você. Lembra como você ensinou a minha Sarah as letras dela quando ninguém mais faria? Lembra de sua gentileza? Ela sorriu. Estamos felizes que você voltou. Estamos felizes que a graça dele finalmente teve o bom senso de escolhê-la adequadamente. Outras vozes se juntaram à dela, compartilhando histórias que Lídia havia esquecido ou não sabia que haviam importado. Pequenas gentilezas que ela havia demonstrado durante seu tempo aqui, momentos que ela considerara insignificantes que haviam deixado um impacto duradouro. Você nunca foi apenas a mulher na cabana, o Duque disse baixinho. Você era alguém que importava, que fazia a diferença, e eu fui um tolo por não ter visto isso. Os olhos de Lídia ardiam com lágrimas. Você realmente mudou. Aprendi que há uma diferença. Ele pegou as mãos dela. Aprendi que amar alguém significa vê-lo completamente, celebrá-lo publicamente, construir uma vida juntos, em vez de mantê-los separados. Aprendi que você é extraordinária e tive sorte de ser amado por você, e passarei o resto da minha vida tentando merecer essa sorte. Você já merece, ela sussurrou. Então você me deixará provar isso todos os dias pelo resto de nossas vidas? Não era um pedido de casamento, ainda não. Mas era uma promessa de parceria, de igualdade, de um futuro onde ela seria celebrada em vez de escondida. Sim, ela disse, sim. Ele a beijou ali na frente de toda a vila. E desta vez não houve vergonha, nem segredo, nem contenção. Apenas os dois se escolhendo à luz do dia, testemunhados e celebrados por todos que observavam. Eles ficaram em Ashworth por 3 dias. Lídia se encontrou com famílias que precisavam de ajuda do fundo, fez planos para uma pequena escola, reconectou-se com pessoas que ela pensara ter deixado para trás para sempre. E durante tudo isso, o Duque permaneceu ao seu lado,
não dirigindo ou controlando, mas apoiando, ouvindo, aprendendo. Na última noite lá, eles caminharam até a cabana ao pôr do sol. O céu estava salpicado de rosa e ouro, e o ar cheirava a rosas do jardim que ela plantara anos atrás. Eu estava tão zangada com você, ela disse baixinho. Por tanto tempo, pensei que nunca o perdoaria pelo que você fez. Você tinha todo o direito de estar zangada. Mas eu percebi algo. Eu não estava apenas zangada com você. Eu estava zangada comigo mesma, por amá-lo apesar de tudo, por não conseguir odiá-lo do jeito que eu queria. Sinto muito por isso. Por tudo isso. Eu sei, e estou pronta para deixar ir. Ela se virou para encará-lo. Não esquecer, nunca esquecerei, mas posso largar a raiva. Posso escolher focar em quem você é agora, em vez de quem você era então. Ele a puxou para perto, encostando a testa na dela. Eu não mereço essa graça. Provavelmente não. Mas estou dando a você de qualquer maneira, porque guardar a raiva estava me machucando mais do que estava machucando você. E porque eu quero construir algo novo, em vez de continuar vivendo nos destroços do que tínhamos antes. Eu te amo, ele disse, mais do que eu sabia ser possível amar alguém. E passarei o resto da minha vida provando isso. Eu acredito em você, ela disse, e ela o fez. 9 meses depois do baile, Lady Catherine enviou uma carta. Ela chegou à casa Ravenscroft, onde Lydia estava tomando chá com o duque e sua mãe. A duquesa viúva abriu-a com relutância visível e leu em silêncio antes de passá-la para seu filho. Ela está se desculpando, disse a duquesa viúva, seu tom sugerindo que ela achava isso tão surpreendente quanto todos os outros. Para todos nós, aparentemente seu novo marido a fez refletir sobre seu comportamento. O duque leu a carta cuidadosamente, sua expressão ilegível. Então ele a entregou a Lydia. Caro Nathaniel, passei estes últimos meses na Escócia refletindo sobre minhas ações e percebi que estava profundamente errada. Eu ataquei a senhorita Mercer não porque ela não era digna, mas porque eu tinha medo de perder minha influência sobre você. Eu tinha medo da mudança, de ter que reconhecer que meu entendimento do que nossa família precisava estava incompleto. Eu espalhei fofocas e usei minha posição social para ferir alguém que não havia feito nada para merecer isso. Eu coloquei meu conforto acima de sua felicidade e me envergonho disso. Não espero perdão, mas eu queria que você soubesse que agora entendo o que não entendia então, que o amor exige mais do que propriedade. Que às vezes a escolha certa é a difícil. Que a senhorita Mercer não é uma ameaça para nossa família. Ela é alguém que o torna melhor. Espero que um dia possamos nos reconciliar, mas entenderei se isso não for possível. Sua irmã, Catherine Lydia, leu a carta 2 vezes, processando o pedido de desculpas. Parecia sincero, embora se Catherine havia realmente mudado ou simplesmente aprendido a reconhecer quando havia perdido, permanecesse incerto. O que você acha? O Duque perguntou baixinho. Acho que as pessoas podem surpreendê-lo, Lydia disse. Acho que a transformação é possível, mesmo para pessoas que parecem fixas em seus hábitos. Ela fez uma pausa. Mas também acho que a reconciliação leva tempo, que o perdão não significa restaurar imediatamente tudo como era antes. Palavras sábias, a duquesa viúva disse. Eu escreverei para Catherine e a informarei que, embora eu aprecie seu pedido de desculpas, ela precisará demonstrar através de ações consistentes que ela realmente mudou antes de ser recebida de volta ao círculo íntimo desta família. O Duque apertou a mão de Lydia debaixo da mesa. Obrigado por ser generoso, mesmo quando você tinha todo o direito de não ser. Eu aprendi com você, ela disse. Você me ensinou que as pessoas podem mudar, que os erros do passado não precisam definir as possibilidades futuras. Nós nos ensinamos, ele respondeu. 1 ano depois do baile, o Duque levou Lydia de volta à galeria da casa Ravenscroft.
A mesma galeria onde ela o havia confrontado na noite do jantar. Mas desta vez, o espaço parecia diferente, menos carregado de história dolorosa, mais cheio de possibilidade. Tenho pensado em algo, ele disse enquanto passavam por retratos de seus ancestrais. Sobre o futuro, sobre o que vem a seguir? No que você tem pensado? Ele parou em frente a uma pintura de sua avó, aquela que havia se casado com o quinto duque apesar do escândalo, que usara a pulseira de safira que Lídia agora usava todos os dias. Tenho pensado que quero ser como eles, ele disse baixinho. Como meus avós, que se escolheram apesar da convenção, que construíram uma vida baseada no amor em vez da expectativa, que provaram que às vezes a escolha certa é a não convencional. O coração de Lídia começou a acelerar. Nathaniel, deixe-me terminar. Ele se virou para encará-la, pegando ambas as mãos dela. Passei 1 ano provando a você que mudei, que entendo o que fiz de errado e me tornei alguém diferente, alguém melhor, e espero ter sucesso nisso. Você tem, ela sussurrou. Então quero lhe perguntar algo. Não porque eu ache que mereço você, mas porque não consigo imaginar passar o resto da minha vida com mais ninguém. Ele se ajoelhou e a respiração de Lídia prendeu. Lídia Mercer, você se casa comigo? Você me deixará passar o resto da minha vida provando todos os dias que você valeu a pena lutar? Que você merece ser celebrada, defendida, amada em voz alta e publicamente e sem reservas? Lágrimas embaçaram sua visão. Ela pensou na cabana em Ashworth, em todas as noites em que esperara que ele a escolhesse. Ela pensou na mulher que ela havia sido então, desesperada por migalhas de afeto, disposta a aceitar ser escondida porque achara que era tudo o que merecia. Ela pensou na mulher que ela se tornara, alguém que conhecia seu valor, que se recusava a se contentar com menos do que merecia, que construíra uma vida em seus próprios termos. E ela pensou neste homem ajoelhado diante dela, que havia desfeito sua vida confortável para se tornar alguém digno de sua confiança, que havia aprendido o que ela tentara ensiná-lo, que havia provado através de ações consistentes ao longo de mais de 1 ano que a transformação era real. Sim, ela disse, sua voz falhando. Sim, eu me caso com você. Ele se levantou e a beijou. E desta vez não houve hesitação, nenhuma sombra do passado entre eles. Apenas os dois se escolhendo livremente sem vergonha, ou segredo, ou nada além de amor. Eu prometo a você, ele disse contra os lábios dela, que você nunca mais será um segredo. Que todos saberão que você é minha e eu sou seu. Que eu a defenderei, celebrarei você, ficarei ao seu lado em cada desafio que surgir. Eu sei, ela disse. Você já provou. Eles se casaram 3 meses depois em uma cerimônia que desafiou a convenção em todos os sentidos possíveis. Em vez de um grande casamento em Londres, eles se casaram em Ashworth, na igreja da vila, cercados por pessoas de ambos os mundos. Aldeões que se lembravam de Lídia de seu tempo na cabana. Aristocratas que haviam apoiado o duque durante o escândalo. Lady Sinclair, que entregou Lídia com orgulho visível, a duquesa viúva, que se tornara, se não bastante calorosa, pelo menos genuinamente aceitadora. Até Lady Catherine compareceu, sentada no fundo, e mantendo-se apropriadamente humilde durante todo o tempo. Lídia usava um vestido de seda branca bordado com violetas. O duque usava seu traje formal, mas carregava uma única violeta em sua lapela. E quando o vigário perguntou se alguém se opunha à união, o silêncio foi absoluto. Eles disseram seus votos clara e ruidosamente, testemunhados por todos que importavam. E quando o duque beijou sua noiva, a igreja irrompeu em aplausos. Na recepção realizada nos jardins da casa Ravenscroft, o duque levantou-se e ergueu sua taça para um brinde. 1 ano atrás, ele disse, sua voz ecoando pela multidão, cometi o erro de acreditar que amar alguém em segredo era suficiente, que a privacidade era proteção. Eu estava errado.
Ele olhou para Lídia, seus olhos brilhantes de emoção. Minha esposa me ensinou que o amor exige visibilidade, que escolher alguém significa escolhê-lo publicamente, consistentemente, sem reservas ou vergonha. Ela me ensinou que a transformação é possível, que os fracassos do passado não precisam definir as possibilidades futuras. E ela me deu o maior presente que alguém já me deu, uma segunda chance. Ele ergueu sua taça mais alto. A Lídia que me ensinou o que significa amar com bravura, que sobreviveu à minha covardia e se tornou alguém extraordinário, que me tornou melhor ao se recusar a aceitar menos do que eu era capaz de ser. A Lídia, a multidão ecoou. Lídia levantou-se e pegou a mão do duque, sentindo o peso da pulseira de sua avó em seu pulso, a aliança de ouro em seu dedo, o amor em seus olhos. Ela pensou na mulher que ela havia sido naquela cabana, esperando, esperando, aceitando migalhas. Ela pensou na mulher que ela havia se tornado, forte o suficiente para partir, corajosa o suficiente para voltar, sábia o suficiente para reconhecer a transformação quando havia. Obrigado, ela disse baixinho, apenas para ele, por se tornar o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Obrigado por não desistir de mim quando eu lhe dei todos os motivos para desistir. Eles dançaram sua primeira dança como marido e mulher, enquanto o sol se punha sobre Ashworth, pintando o céu em tons de ouro e rosa. E quando a música terminou e eles ficaram ali nos braços um do outro, Lídia percebeu que esta celebração pública, esta alegria testemunhada, esta alta declaração de amor, era o que ela esperava o tempo todo. Não ser amada em segredo, mas ser escolhida à luz do dia. Epílogo. 3 anos depois, Lídia estava na cabana em Ashworth, a cabana que agora era dela, que ela transformara em uma escola para crianças da vila, e observava seus alunos praticarem suas letras. A Fundação Mercer havia crescido além de tudo o que ela imaginara, apoiando famílias em toda a região, financiando educação e cuidados médicos e oportunidades que não existiam antes. O Duque se juntou a ela quando o último aluno saiu do dia, envolvendo os braços em sua cintura e apoiando o queixo em seu ombro. Como eles estavam hoje? Ele perguntou. Brilhantes. Sarah Hammond está pronta para passar para o latim. Thomas Wright tem um dom para a matemática e a pequena Emma perguntou se mulheres poderiam se tornar acadêmicas. Ela sorriu. Eu disse a ela absolutamente, bom, o mundo precisa de mais mulheres que se recusem a aceitar limitações. Lídia se virou nos braços dele, estudando seu rosto. Os últimos 3 anos tinham sido bons para eles. Eles tinham construído uma vida juntos baseada em parceria e igualdade, dividindo seu tempo entre Londres e Ashworth, trabalhando juntos na fundação, celebrando os sucessos um do outro. Eles tinham suportado pequenos escândalos e grandes desafios. Eles tinham crescido juntos em vez de separados. Tenho pensado, ela disse, sobre o título desta história, se fosse uma história. Que título? Ela era o amor secreto do Duque, mas ela desapareceu sem olhar para trás. Ele estremeceu. Doloroso, mas preciso. Sim, mas acho que a verdadeira história é o que aconteceu depois. Como você aprendeu que o amor exige visibilidade? Como eu aprendi que ir embora foi a coisa mais poderosa que eu poderia ter feito. Como ambos aprendemos que a transformação é possível quando alguém é corajoso o suficiente para mudar. E como você chamaria essa história? Ele perguntou. Ela pensou por um momento, então sorriu. Ela desapareceu sem olhar para trás, até que ele provasse que valia a pena voltar. Eu gosto mais disso, ele disse. Embora eu ache que a verdadeira história ainda está sendo escrita. Todos os dias nos escolhemos. Todos os dias provamos que o amor pode ser reconstruído sobre uma base de confiança em vez de segredos. Todos os dias, ela concordou. Eles trancaram a cabana e voltaram pela vila juntos, de mãos dadas, enquanto o sol se punha atrás deles. E Lídia pensou em todas as maneiras como ela havia sido quebrada e curada, ferida e restaurada, escondida e finalmente vista. Ela tinha sido o amor secreto do Duque. Ela tinha desaparecido sem olhar para trás.
mas ela havia retornado para encontrá-lo transformado. Não em alguém perfeito, mas em alguém corajoso o suficiente para admitir seus fracassos e determinado o suficiente para se tornar melhor. E juntos eles haviam construído algo novo, algo que existia à luz do dia, testemunhado e celebrado por todos que lhe importavam. Algo pelo qual valia a pena lutar. Obrigado por ficar comigo até o fim. Esta história existe por sua causa, porque alguém queria ouvir sobre transformação e segundas chances, sobre o poder de partir e a coragem de retornar, sobre aprender a amar ousadamente em vez de cuidadosamente. Se esta história falou com você, adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários. E se você gostaria de mais histórias sobre personagens que se recusam a se contentar com menos do que merecem, clique no botão de inscrição e toque no sino de notificação. Lembre-se, você é digno de ser amado em voz alta, celebrado publicamente e escolhido sem reservas. Nunca se contente com alguém que quer mantê-lo escondido. Obrigado por estar aqui. Você é a razão pela qual essas histórias